Vamos continuar aqui, gente. Estamos só aguardando a entrada aqui também do nosso convidado aqui. Já vamos continuar e vamos falar agora sobre as oportunidades. Preciso que você chame mais alguém, envia o aviãozinho aí e chama mais alguém para participar junto com a gente e nessa oportunidade incrível aí, essa oportunidade fantástica em que o João está nos oportunizando hoje, para a gente também ampliar nossos horizontes. Ele já está de convite, já estamos dividindo a tela. Chama todo mundo aí, gente. Bem, João, nós vamos então continuar, porque eu tenho um limite do Instagram aí, o Instagram ele deixa Vambora. somente por 1 hora, e daí nós vamos falar agora um pouco sobre a oportunidade que todos tiveram, que todos podem ter, seguindo um pouco essa tua trilha, porque hoje é um sonho fazer isso. Muitos, quase todos que estão assistindo hoje aqui, eles têm todo esse encantamento aí, toda essa a apreciação da arte, a apreciação da dança, apreciam o hip hop, o balé e toda essa forma de expressão da arte, mas eles também gostariam de entender um pouco, se você fosse hoje, você, João, dar uma dica para as pessoas, ó, o que eu fiz foi isso, 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 e talvez se você seguisse mais ou menos isso aqui, um pouco para lá, um pouco para lá, você teria uma oportunidade também de estar se desenvolvendo, de estar fazendo, sendo daqui a 10 anos, 12 anos, a pessoa que está do outro lado da tela ali, dando as dicas para os próximos alunos. Tá bom. Eu acho legal porque eu espero que ela tenha entrado de novo porque eu quero tentar conectar uma pergunta que eu vi que é bem pessoal para mim também, que é o do se eu estou começando tarde demais, sabe? E era o do se a pessoa que fez a pergunta tiver aí, fizer um oizinho, perguntou se 16 anos é tarde demais para começar. Não. Eu conheço pessoas que começaram com 23 e hoje dançam pelo mundo com Justin Bieber, com Chris Brown, dão suas próprias aulas, são reconhecidas, né? Mas o que a diferença é, para mim especialmente, uma pessoa que começa tarde, falando por mim mesmo também, porque eu comecei com 11, mas eu dançava muito casualmente também. Né? Eu não era organizado, eu ia para o ensaio, eu ensaiava um monte e ficava horas lá, mas eu não pensava tanto em técnica, eu não pensava... Era aquela parte do crescimento que acontece naturalmente, sabe? Só de botar... Se você dança várias horas por semana, você vai ficar bom, um pouco pelo menos, você vai melhorar. Você não vai dançar igual para sempre. Né? Mas se você quer crescer mais, você vai ter que ser um pouco mais ativo pensando naquilo. E eu acho que a principal diferença de uma pessoa que começa tarde para uma pessoa que começa cedo, meu Instagram é underline João PKP. Underline João PKP. Que eu já vi essa pergunta algumas vezes. Mas, enfim, acho que a pessoa que começa tarde, a principal diferença, e isso entra em o que eu faria, que conselho eu daria, né? É a organização e não necessariamente o número de horas. Não necessariamente a quantidade. Agora eu tenho que fazer. Pô, essa criança dança 8 horas por dia desde os 3 anos. Então agora eu não tenho opção além de dançar 16 horas por dia, porque eu comecei mais tarde agora. Não, né? É o que eu falei. A vantagem de quem começa tarde, para mim, é que você começa com uma cabeça mais madura, né? Você começa com outra cabeça treinando. Então, a principal diferença para mim de uma pessoa que começa tarde é ter isso em mente, ter em mente a vantagem que você tem de ter uma cabeça mais madura. Porque a criança que começa com 3 anos, a maior parte do tempo essa criança não está indo para o balé e pensando, eu tenho que manter o meu quadril no lugar, eu tenho que manter a proporção dos braços, eu tenho que manter... Mas com 16 anos você pode pensar nisso desde o começo. Então, o que eu acho que são as duas principais coisas, principalmente nesse tipo de ramo que mistura arte e atletismo, né? São duas coisas. Organização. E não precisa ser uma quantidade maluca. Eu já vou falar um pouco de como eu me organizo, porque eu acho que pode ser útil e eu tenho pensado em dividir isso. Mas organização, porque
Isso vai fazer com que as suas horas de treino sejam mais produtivas do que só 8 horas no estúdio exausto e sem pensar e terminar e voltar para casa, enfim. Faça menos, mas seja proativo em relação ao que você está fazendo. Por que eu estou treinando isso? O que exatamente eu quero ganhar nessa aula de dança? Eu quero ganhar flexibilidade, eu quero ganhar precisão, eu quero ganhar, enfim, né? Organização. E 2, saúde. Quer dizer, na verdade, esse é primeiro, né? Saúde primeiro. Tudo que você puder fazer que te permita fazer isso por mais tempo, vale a pena. E isso inclui, e agora eu já quero amarrar uma outra pergunta que é muito importante para mim também, da sobrecarga. Sim, já me sobrecarreguei em Harvard. Não foram bons tempos. Os tempos em que eu trabalhava 20 horas por dia foram infelizes. E quase me fizeram parar, né? Porque era estresse um atrás do outro e você perde a sua conexão do porquê você gosta de fazer aquilo para começo de conversa, né? Por sorte, eu tive um tempo limitado de muito estresse, então esse foi um tempo que eu consegui segurar, né? 20 horas não era a regra, mas assim, vários dias de 16 horas, vários. Nossa. 16 era a regra. Várias semanas eu trabalhava das 7 a 1, 7 à meia-noite, sem pausa, e não foi bom. Eu não cresci tanto nessa época quanto eu cresci quando eu estou crescendo na quarentena, por exemplo, quanto eu cresci até depois da cirurgia. Porque depois da cirurgia eu fiz fisioterapia e eu tive que aprender a usar o meu corpo de modos mais saudáveis. Então, conectar com o seu core, que falam muito, né, os músculos no seu abdômen, enfim, que sustentam o seu corpo. Esse tipo de treino, às vezes é um treino, honestamente, que é ler um livro de anatomia. Não um livro inteiro, mas se você se machucou, pergunta para o médico por que você se machucou. Descobre o nome da lesão, descobre o que está envolvido. Vai na internet, vai numa revista, vai no que quiser, pergunta para alguém que entende mais e lê, descobre como funciona. Hoje, muito do meu conhecimento vem de lesões e eu ponho muita atenção na minha prática, hoje mais em o que vai me permitir praticar o que eu pratico por mais tempo, do que o quão rápido eu vou conseguir chegar no nível que eu quero. De novo, uma maratona e não uma corrida de 100 metros, né? E se é uma maratona, a coisa mais importante vai sempre ser, para mim, continuar na corrida, sabe? Então, o tempo todo eu estou constantemente examinando, e eu acho que é isso que se tem que fazer constantemente, tanto mentalmente quanto fisicamente, uma autoavaliação de isso que eu estou fazendo agora vai me permitir continuar até quando? Sim. Fisicamente, o que isso quer dizer? Eu começo o dia, por exemplo, com yoga, pilates, porque em aula de dança você ouve muito, toda a aula de dança o cara fala, usa o core, usa o abdômen, prende a barriga, não sei o que, não sei o que. A maioria das pessoas nem sabe o que é o core delas. A maioria dos homens, por exemplo, contrai o abdômen, o tanquinho, né? O cara acha bonito e daí ele olha e, nossa, é isso mesmo que eu tenho que fazer. E não, não é. Os músculos que te deixam seguro na hora da dança são músculos que você não vê. Eles são muito internos e são 3 grupos musculares que a gente tem que ler sobre, tem que encontrar para começo de conversa, né? E esses músculos são os músculos que previnem lesões. E daí você pensa que a maioria das pessoas nem sabe o que são esses músculos e estão dançando horas por dia. É a receita para lesão. Porque a pessoa nem sabe que o músculo está lá e ela está dançando 8 horas por dia porque ela acha que é aquilo que ela tem que fazer sem saber quais músculos usar. Então eu começo religiosamente examinando quais são os músculos que vão me deixar seguro na hora da dança. O Pilates, né, no caso. Faço ainda até hoje os meus exercícios de fisioterapia.
Então, essas primeiras 3 horas de treino hoje são fortalecimento das partes necessárias e alongamento, e enfim, ainda manutenção da minha saúde desde a lesão. E aí eu vou treinar. E daí eu divido a técnica em... Eu faço uma aula de balé, pensando nas coisas que eu pensei no Pilates, e eu faço uma aula de hip hop que eu escolho, e pode ser uma aula de coreografia, mas pode ser aula de técnicas básicas, porque o hip hop também é organizado assim, e isso também tem que ser reconhecido e trabalhado. E à tarde eu vou para o almoço, e à tarde eu faço treinos de controle corporal em geral. Inclusive estava fazendo antes da live, são treinos de controle de braço, controle de pescoço, controle de perna, controle de pé, que também é uma questão de saúde para mim. Se você não tem um pé adequado, por exemplo, eu tenho pé chato, foi muito difícil no balé no começo. Mas o problema do pé chato não é o pé feio. O pé chato é um pé que pode te causar lesões. Então eu passo meia hora por dia trabalhando nesse pé para eu não me lesionar, não pela aparência, mas para eu não me lesionar. De novo aquela mentalidade. Eu vou poder fazer isso por mais tempo. Né? Então todas essas coisas assim, fisicamente e mentalmente, é o momento em que você começa a se punir, o momento em que você começa a se julgar porque você não está no nível que você queria estar, e todo tipo de pensamento, que eu tenho um monte ainda, é super difícil lidar. Nesse momento é super difícil lidar. Eu moro nos Estados Unidos e eu ganho em real e o dólar dobrou de preço. Eu não tenho dinheiro para me bancar na minha faculdade hoje, por exemplo. Eu não tenho dinheiro para ir para a UCLA hoje. Estou procurando modos ainda. Em quanto tempo será que eu vou conseguir dinheiro quando eu chegar lá? Em quanto tempo será que eu vou conseguir um trabalho? Né? Todas essas preocupações. Será que eu sou capaz? Isso tudo gera inseguranças, né? Mas aí você entra, aí eu me agarro na segurança de saber que eu estou fazendo um treino em quantidade suficiente, mas também em qualidade suficiente. E daí eu tenho a segurança de que, por eu estar focando na minha saúde, eu vou fazer isso por mais 20 anos. Então eu não preciso ter pressa de conseguir em 2. Principalmente para quem começa tarde, essa consciência de eu comecei tarde, mas eu também posso me concentrar em garantir que eu vou sair depois. Sim, eu entrei depois na corrida, mas eu também posso garantir que eu vou sair depois. Eu comecei com 16 e não com 3, mas eu também posso ir até os 40 e não até os 25, que foi o caso do meu amigo que começou com 3. Só que isso só vai ser possível com esse cuidado com a saúde. Então, hoje, por exemplo, está incluída na minha agenda de treino 1 hora de terapia por semana com um psicólogo. E para tratar de todas essas coisas que são difíceis. Como um profissional da arte. Faz parte e é importante, mesmo quando você se sente bem. Mesmo quando você se sente bem, porque você está fortalecido. E arte é um campo difícil, é um campo que varia muito. E você não tem que estar só pensando em agora está tudo bem, está tudo bem. Você tem que estar sempre pensando em e se alguma coisa acontecer agora? Eu estou num nível estável, eu poderia lidar isso, eu poderia acomodar, né? Você está bem hoje, mas se você tiver uma lesão, você vai saber lidar com isso? Você vai, enfim, tudo isso é importante. E se você conseguir manter essa mentalidade de eu estou fazendo tudo que eu posso, não só para fazer isso bem, mas para fazer isso pelo maior tempo possível. Então eu não preciso ter pressa, é o melhor que você pode fazer. E uma das coisas que eu incluo nisso, né, eu incluo no psicólogo, eu incluo nesse cuidado mental que vai te permitir fazer isso por mais tempo, é cuidado com o quanto você aguenta, né? Cuidado para não fazer algo que vai te tirar da corrida. Então, por exemplo, eu fiz 16 horas por dia, eu fiz, mas por 2 meses, no máximo, eu fiz mais que isso, especialmente no semestre antes da minha cirurgia. Por quê? Porque tinha uma chance de eu não ter que fazer cirurgia. Até dezembro tinha essa possibilidade. Daí eu tomei cuidado, não fiz muito tal. Cheguei no médico, ele falou, em julho você vai ter que operar. Aí eu falei, eu vou ter que operar? Eu vou ter que parar de dançar? Eu vou ter que operar de qualquer jeito e o resultado vai ser o mesmo no meu quadril?
Então tá bom. Então eu vou dançar o máximo que eu puder nesse semestre. Teve um semestre antes da cirurgia que eu só dancei. Eu não fiz mais nada. Era mal tempo livre, porque eu sabia que eu ia parar completamente por pelo menos 6 meses, né? Mas essa é a diferença, para mim, daquela pergunta: o que eu estou fazendo agora vai me permitir continuar por quanto tempo? Porque o prazo que eu tinha na cabeça é até a cirurgia. Eu vou operar dia 15 de julho. Depois disso eu sei que eu vou parar. Então não precisa ser um tipo de esforço que eu consigo carregar para sempre. Eu consigo carregar isso aqui por 6 meses? Consigo. Então tá, então por 6 meses vai. Se perceber que não consegue, adapta, muda. É importante perceber. Puta, agora não tá mais dando. Preciso parar, eu preciso me manter na corrida, né? Agora, isso quando você está pensando num prazo mais curto. Tem uma apresentação semana que vem, mano, não sai do estúdio se você quiser. Fica a semana inteira no estúdio, por uma semana. Mas quando você pensa nesse, cara, eu quero dançar pelo maior tempo que eu conseguir, né? 15 horas por dia é algo que vai me deixar dançar por tanto tempo assim? Não, né? O que vai te deixar dançar e fazer o que você quer por tanto tempo assim é passar tempo com a sua família, com seus amigos, sair, jogar videogame, ler. E isso vale para tudo, eu acho. Qualquer profissão. Você vai largar a toalha. Se você faz aquilo 16 horas por dia infeliz, você vai largar a toalha. Alguma hora você vai largar. Então, e além disso, quando você chegar nesses 40 anos, né? Eu, João, não quero olhar para trás e falar, pelos últimos 30 anos da minha vida eu trabalhei 16 horas por dia, né? E aí vem daquela pergunta de antes do que você quer ser, né? Ser dançarino é uma das coisas que você faz. Dança é uma das coisas que você faz, não é quem você é. Não importa o quão importante aquilo seja para você, né? Dança é uma coisa que eu faço que é muito importante para mim, João, né? Mas quem eu sou é uma pessoa que ama ficar com os pais, e é uma pessoa que ama jogar videogame, e é uma pessoa que uma vez por mês ama tomar uma cerveja e ama tomar um, enfim, tudo isso é quem eu sou. Eu amo ler isso, eu amo aprender um pouco mais de japonês, né? Eu falo japonês hoje, felizmente, mas eu amo conversar com os meus amigos do Japão. Tudo isso é quem eu sou, né? E isso tira a pressão que vai te fazer improdutivo naquilo que você faz. Você vê, talvez num dia você só trabalhou 2 horas naquele dia. E daí você sai se punindo por ter sido improdutivo e tal. Mas, cara, você fez 2 horas de coisa. Mas por outras 4 horas você foi um bom pai, um bom filho, um bom amigo. Por outras 4 horas você foi uma pessoa boa, um amigo para você mesmo, sabe? Tipo, a gente conversa muito disso em Harvard, entre os artistas de Harvard, que é você nunca falaria para os seus amigos as coisas que você fala para você mesmo, né? Você nunca chegaria e começaria a xingar ele por não ter botado tanto esforço em uma coisa e tal. Você falaria, calma, você sempre se esforça, hoje você estava cansado, né? E perceber isso com você mesmo também é bom. Hoje eu trabalhei só 2 horas, mas por outras 2 horas você foi uma pessoa dedicada a algo que você gosta, você foi uma pessoa que viu um filme que você estava com vontade, você foi. E daqui a 40 anos, quando você olhar para trás, você foi uma pessoa variada, você não foi o seu trabalho, né? E tudo isso, eu acho que vira um reforço positivo de você estar mais feliz fora daquilo que você faz. E isso te faz mais concentrado e mais pleno e mais produtivo, enfim, naquilo que você faz. E tirar mais resultados daquilo também. E te faz tirar uma sensação de realização de coisas que são o seu trabalho, que é muito importante para mim, né? Se as minhas realizações estão todas atreladas ao meu trabalho, quando aquilo acabar já era, né? E por isso eu acho importante a percepção de talvez você só se dedicou 2 horas, foi produtivo 2 horas em relação ao seu trabalho, né? Mas o quão produtivo você foi em relação à sua família, em relação aos seus amigos, enfim, né? A você mesmo. E isso é algo que eu tiro muito da arte, né? Voltando para aquela coisa, a primeira pergunta lá, que ela tira a possibilidade e a necessidade de eu controlar
quanta satisfação eu tiro de coisas mensuráveis e não mensuráveis. Se você se torna capaz de valorizar as coisas não mensuráveis da arte, da dança, você também se torna capaz de se dar os parabéns e se valorizar por outras coisas não mensuráveis que você faz. Então, conversar com seus amigos é uma coisa não mensurável. Mas você aprendeu a valorizar a arte não mensurável, você aprende a valorizar outras coisas não mensuráveis, como conversar com seus amigos, como sair e ver como aquilo te faz se sentir, né? Se você gosta de balada, você vai e volta, como você se sente. Você se sentiu bem, então você percebe que talvez tenha sido um tempo bem investido, né? Como você se sente? Você se sente alcançando alguma coisa e dedicando tempo aos seus amigos, enfim. Coisas que são difíceis de medir, você passa a ser capaz de valorizar porque você ganhou essa habilidade com a arte. Bacana, bacana, João. Nossa, eu nunca tinha pensado em o tanto que a parte psicológica é tão importante para que você consiga também ter todos esses resultados. E o Vinícius Maranhão antes perguntou, e sobre a dança em Harvard, o que você poderia falar hoje? Como que funciona? O que é? Você já falou que não é tão valorizado, mas existem apresentações em Harvard, você fez apresentações fora, você é muito estudo, muito treino, muita prática. Onde você faz suas práticas? Conta um pouquinho da arte em Harvard. Claro. Como eu disse assim, o departamento de dança de Harvard é muito bom. Ele não recebe recursos de andares mais altos da hierarquia, por assim dizer, sabe? Uhum. Então, o, quem aloca os recursos financeiros de Harvard, por exemplo, pode não dedicar tanto para o departamento de dança, mas isso não quer dizer que dentro do departamento de dança as pessoas não sejam muito dedicadas, né? Até perguntaram que estilos eu treino hoje, e isso eu comecei Isso. a treinar vários deles em Harvard, alguns deles em Los Angeles, alguns deles em Harvard. Então hoje eu faço hip hop, balé contemporâneo, e dança africana. Já fiz sapateado, já fiz jazz por um tempo. Quero retomar, mas também vem daquela coisa de um treino organizado me obriga a escolher minhas batalhas no momento. Se eu quiser treinar tudo, eu vou acabar treinando nada. Hoje, né? Hoje eu precisaria de muito tempo para estudar tudo ao mesmo tempo, não é viável, né? Hoje o que eu pratico constantemente é contemporâneo, hip hop e balé. E dança africana eu sempre tento retomar porque é um modo de movimento bem diferente. Mas várias dessas coisas me foram introduzidas em Harvard. Essa abordagem do Pilates, por exemplo, tinha muito em Harvard também. E isso é uma coisa que eu vejo muito forte no departamento de dança de Harvard específico, que é uma dança muito estudada, sabe? Então é uma dança que sabe o que tem por trás, é uma equipe que vai te ensinar a como abordar o movimento, não só como replicar uma imagem, sabe? Então, replicar a imagem sem saber de onde vem o movimento é o que causa as lesões, porque a pessoa está tentando forçar, né? Mas em Harvard, aulas de repertório de contemporâneo, por exemplo, em que a gente trabalha coreografias famosas de contemporâneo, começavam com 1 hora de pilates, para a gente ter a ativação muscular correta antes da aula começar. Tem aula de repertório de balé também. Balé moderno também é muito trabalhado, porque a companhia do... Quer dizer, a chefe do departamento... Eu chamo de departamento, não é um departamento, mas eu vou chamar assim, porque é mais fácil aqui. Mas a chefe do departamento trabalha com o William Forsythe, que é um dos maiores coreógrafos do mundo, né? Coreógrafo do Frankfurt Ballet e hoje da Forsythe Company. Que hoje coreografa o Boston Ballet, inclusive. Acho que ele vai coreografar eles por 2 anos. Né? E a professora de Harvard trabalha com ele, então também tem uma base forte nisso, nas metodologias dele, aulas de improvisação,
aulas de contato e improvisação. Então, as aulas que são oferecidas são muito fortes. Só que para você poder oferecer mais aulas, você precisa de apoio de cima. E isso falta. Então, é engraçado porque a gente fala muito de quantidade versus qualidade, né? E a maioria das... Acho que o problema mais comum de se ver é quantidade versus... É muita quantidade e pouca qualidade, né? Mas em Harvard eu vejo muita qualidade e pouca quantidade ainda. Porque a qualidade depende do departamento, que é muito bom, mas a quantidade depende de recurso de cima, que não entra tanto, né? Mas é uma dança muito organizada, é um departamento muito organizado, com professores que apoiam muito o seu psicológico também. É um departamento que está sempre aberto também para lidar com questões psicológicas, então para você ir lá e conversar e falar sobre sua carreira, sobre seus planos, enfim, e sobre o que é mais saudável para sua prática. E é um departamento que estimula muito também as atividades estudantis de dança em Harvard. Então, a companhia de balé de Harvard, que é estudantil, né? A companhia de hip hop de Harvard, a companhia de dança moderna de Harvard, todas contam muito com o apoio do departamento acadêmico de dança de Harvard também. Né? A professora chefe do departamento vai assistir os ensaios de vez em quando e dar comentários, enfim. Esse tipo de interação acontece bastante. E é muito legal ver que existem ótimos dançarinos em Harvard que podem contar com esse apoio também. Né? E à medida que o departamento vai crescendo, eu acho que mais e mais pessoas que foram educadas dentro da dança, educadas dentro da arte, vão poder acessar esse departamento e se beneficiar com ele. Também tem aulas diferentes do tipo aulas de convidados, né? Então, para você conhecer modalidades diferentes, salsa, uma professora cerda e cega e surda, foi dar aula eu acho que era salsa, e como ela abordava a localização espacial dela sem conseguir ouvir nem enxergar. Muito interessante a aula. Algumas abordagens diferentes. E o CLA, por exemplo, tem dança para pessoas com habilidades físicas reduzidas, então cadeirantes, enfim, como abordar nesses casos também. O departamento tem todas essas condições, técnicas diferentes como Alexander Technique, Counter Technique, Gaga, que é um estilo de dança criado por Ohad Naharin, coreógrafo da melhor companhia de contemporâneo do mundo, né, que é o Batsheva, Israel. Inclusive, esse professor que ganhou o prêmio de melhor dançarino, né, que eu mencionei, era dessa companhia. Fomos lá, ele veio da aula e a gente pôde dançar o repertório dessa companhia também, do Batsheva. Então tem muita coisa para ser experienciada lá dentro, como dança
Opa, não sei se foi a minha ou a sua aqui, perdemos o contato. Estamos É, voltando agora. beleza. Enfim, estava falando das experiências diferentes, né, que em Harvard, elas são muito boas, mas eu não vejo elas hoje como suficiente para completar uma agenda de treino ainda, né? Por causa, e daí entra essa coisa da quantidade que depende das pessoas de cima. Mas então eu fazia o que eu podia dentro do departamento e eu complementava isso com treinos próprios. Então, o Uhum. treino de controle corporal, né, que eu faço até hoje, os treinos de braço, perna, pescoço, pé, isso são tudo coisas que eu encontro na internet. Escolas, estúdios de hip hop online existem. É uma plataforma chamada Steezy, é bem famosa. Tem muita informação hoje online que eu usava para complementar meu treino e tinham aulas. Eu procurava escolas de balé na região de Harvard também. Então, às vezes, fazia Uhum. essas aulas para complementar meu treino. Tinha na parte de trás de uma igreja, tinha uma escola onde eu fazia aula. Harvard também oferecia algumas aulas de balé que não contavam para o seu currículo, mas você podia fazer. Então, eu ia atrás dessas aulas também, complementar o treino das aulas que eram oferecidas no currículo já, né? Então, Harvard me dava muitas experiências diferentes e eu complementava com o que eu achava que era necessário para mim, como eu faço hoje, né? Uhum. Harvard é muito boa também em te dar vivências diferentes dentro da dança. E isso eu acho que faz muita diferença. Lancei a técnica de Graham, né, a Martha Graham, da dança moderna. Fui o primeiro solista, inclusive, de uma coreografia dela, chamada Lamentation. Né? Eu fui o primeiro solista homem, desculpa, Uhum. a dançar essa coreografia. Ela normalmente era dançada só por mulheres. Lá em Harvard, a gente teve a chance de apresentar essa coreografia. Então, essas vivências são muito importantes, mas eu ia de mim completar a rotina de treino. Para mim, era aí que eu entrava, né? Aí que a minha proatividade entrava um pouco mais. Assim. Poxa, fantástico. E também, a gente falando um pouquinho sobre toda essa tua vivência, né, tudo que você passou, gostaria que você comentasse agora, se hoje tivesse, tem vários alunos aqui que provavelmente também querem um dia trilhar isso. E hoje, o que que você acha que seria o conselho que você, João, no teu ponto de vista, você daria para eles hoje? Hoje nós temos alunos que começam a partir dos 15 anos no Instituto Federal, uma média, nossos alunos é de 15 a 22. Eles fazem o curso de ensino médio técnico integral e muitos também a graduação, mas uma média aí de 15 a 22. Se alguém quisesse hoje tentar uma oportunidade nos Estados Unidos, em Harvard, o que que você aconselharia? Qual que é a sua dica para essas pessoas? É, a primeira coisa eu acho é que procurar ajuda é muito importante. Claro que aqui eu vou dar um pouco de ajuda, eu vou dar uns conselhos e tal, mas o que eu quero dizer é procurar ajuda constante. Então, tem programas de mentoria online. É, eu posso, inclusive, se me mandarem no direct, eu posso passar uns links, mas tem cursos online de como se preparar para as provas, de como se preparar para uma entrevista. Focar no inglês, eu acho muito importante, muito importante. Pelo menos conseguir se comunicar bem, né? Mas o inglês ele realmente destrava um mundo novo inteiro para você, porque tudo que você quiser saber você vai encontrar em inglês, mas isso não é necessariamente verdade em português. Então, por exemplo, eu estudo muito dos meus estudos de anatomia e tudo mais em inglês porque é mais fácil achar material, principalmente em Uhum. coisas de pesquisas que não é.
não são universalmente aceitas, você quer ver pontos de vista diferentes, você vai achar mais pontos de vista diferentes em inglês do que em português. Isso é fato. Mas se preparar, ter alguém que te acompanhe nesse processo ajuda muito. E tem programas de mentoria que eu aconselho aí atrás, o Brasa, BSCUE, chama BSCUE, é um programa que é bem acessível também. Claro que tem um processo de application, né? Que é você tem que concorrer a essas vagas, né? Mas você vai ter que concorrer por vagas na universidade também. E aí o que eu aconselho, o meu principal conselho de verdade é: não comece a fazer nada para impressionar. Não faça isso. Não comece a fazer. Isso é uma coisa que. O primeiro conselho que me deram nessa mentoria foi que muita gente sentia essa necessidade de entrar numa escola no exterior e daí falar, vou fazer trabalho voluntário, e daí eu vou fazer trabalho comunitário, eu vou doar tudo que eu tenho e não sei o que. Eles percebem, especialmente quem começa a fazer esse tipo de coisa no terceiro ano do médio. Porque daí você nunca fez, nunca se interessou por trabalho comunitário, mas na hora de entrar na faculdade você virou Santo Antônio, virou São Francisco, né, Maria Teresa de Calcutá e quis resolver o problema de todo mundo. Não, eles não vão acreditar nisso. É um processo que foca muito em você como pessoa. Muito, 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 muito. Por isso a entrevista é importante e os textos que você vai escrever para se apresentar para eles, que são chamados de personal statements, né, afirmação, apresentação pessoal e tal. Esses textos e toda a parte do processo que diz sobre você como pessoa é o foco do processo. Então, uma pessoa que decide fazer trabalho comunitário para entrar na faculdade não é o tipo de pessoa que eles querem. Né? E aí entra aquela questão que eu falei do que você faz versus quem você é. Né? Por isso, de novo, é tão importante focar em quem você é. E o que eu digo é, não comece a fazer nada para passar nesse processo. Pense no que você já... Não comece a fazer nada para impressionar. Pense naquilo que você já faz e em como tornar aquilo impressionante. Sim? Não comece a fazer nada para impressionar. Torne aquilo que você já faz impressionante. Então, eu tenho amigos que escreveram personal statements, né, esses textos em que você se apresenta para a faculdade sobre a caminhada até a escola com o pai, sobre o pão que comia no café da manhã, sobre a aula de violão, sobre uma mudança de casa, uma mudança de escola, enfim. E nenhuma dessas coisas tinha um foco no que você faz, no quão bom você é. Claro, você precisa de, dependendo do nível da faculdade, você precisa de conquistas, né, para você garantir um valor acadêmico para eles e tal. Só que isso não vai te levar tão longe assim. Você ser o melhor aluno da sua escola e você tira 10 em tudo e um aluno que tira 8, 7, 7, 8, mas é muito dedicado a alguma coisa e é uma pessoa inspirada, é uma pessoa que sabe escrever sobre aquilo que ama fazer de um modo que deixe a pessoa que está lendo aquele texto encantada pela mesma coisa que você. Essa pessoa que pode tirar 7, ela tem mais chance do que uma pessoa que tira 10 e escreve no seu texto algo que não tem valor. Né? Escreve no seu texto, às vezes o cara percebe no texto que ele está lendo o texto de uma pessoa que só estuda. Só estuda, só estuda, só estuda e nem sabe por que estuda. Né? Então pode ser que você estude muito, beleza, mas por que você gosta de estudar? Por que você estuda? Você pode estudar um monte, não é um defeito, mas por que você estuda quanto você estuda? Ou se você não estuda tanto, para qual outra coisa você dedica o seu tempo? Eu percebo muito que em Harvard, hoje, eu passei 4 anos lá, e eu falei, cara, as pessoas aqui, tem várias pessoas que são difíceis de lidar,
né? Pessoas muito privilegiadas e muito egoístas também, né? Porque é uma escola alto nível e você vê isso em filme até, né? Que a posição social das pessoas em uma escola de elite assim afeta a personalidade delas às vezes. Mas as pessoas de quem eu me aproximei nesses 4 anos, todas tinham um perfil muito parecido. E eu nunca pensei que isso talvez entrasse nos fatores da decisão de você entrar lá, de eles te autorizarem a entrar nessa faculdade. E o que eu percebi é que todas essas pessoas pensavam muito sobre o que elas faziam, o que quer que fosse. Se a pessoa dançava e você começasse uma conversa sobre dança com a pessoa, ela tinha muito a falar sobre. A como dança Uhum. transformou ela, o que ela queria com a dança, se ela parou de dançar, por que ela parou de dançar e quando ela parou de dançar. Então, quando você for buscar esses applications, né, eu não vou dar muita dica de questão logística, porque isso você encontra online, isso você põe no Uhum. Google e tem... Isso também, na verdade, ajuda a ter uma pessoa do seu lado, como eu falei dos programas de mentoria, que é uma pessoa que vai resolver as coisas logísticas para você, né, as dúvidas logísticas para você e deixa você se concentrar no conteúdo do application. Mas o que eu quero dar de dica é exatamente isso, o conteúdo do application, como você vai se apresentar para eles. Pense mais em ser uma pessoa completa do que uma pessoa que é bitolada em uma coisa. Sim? Você Uhum. precisa ter sobre o que falar. Pense em como você passa tempo com sua família, se for o caso, com seus amigos. Por exemplo, a personal essay de Yale, acho que era Yale, não, de Princeton, era uma carta para o seu colega, para o seu futuro colega de quarto. Era isso que os chefes da faculdade queriam ler quando eles iam ver se eles iam te aceitar ou não. Como você se apresenta para o seu colega de quarto. Tinha gente que escrevia super de bom humor a carta, tinha gente que abriu o coração e era triste, que passou, né? Tinha gente que, enfim, eles realmente eles querem te ver como pessoa, né? Então, eu diria assim, até talvez numa questão logística, priorize essas coisas. Priorize o personal essay e priorize se dedicar às coisas que você já faz. Priorize aprender a falar sobre as coisas que você já faz de um modo que interesse as outras pessoas, né? Mas, cara, se você joga 12 horas de videogame por dia, isso é impressionante. Por quê? Porque, na moral, 12 horas por dia é impressionante. Eu também gosto de jogar muito por dia. Então, como você falaria sobre isso? Me vende a ideia. Tipo, por que Uhum. você ama tanto videogame? Porque a maioria das pessoas nem consegue ficar 12 horas por dia na frente do computador. Por que você consegue? Eu me vejo em outro mundo em que eu consigo lidar com cenários ideais e considerar como esses cenários ideais se aplicariam no mundo real. Ponto. Sei lá. Pode não ser verdade, eu inventei isso agora. Entendeu? Eu não estou falando. O que eu quero dizer não é que você vai inventar um negócio e mentir para eles. Não minta, eles vão saber que você mentiu. Mas o que eu estou falando é: todos vocês são interessantes. Toda pessoa é muito interessante. Todo mundo e tudo o que faz é muito interessante. E eu acho que daí vem daquela questão psicológica que eu estava falando, de você conseguir olhar para você no espelho e falar, tipo, o que que eu sou além do meu trabalho? Entendeu? Tipo, Uhum. se eu tive um momento muito ruim da minha vida, como que eu saí daquilo? Todas essas coisas podem ser coisas que você pode contar para eles e vai mostrar para eles que eles estão aceitando uma pessoa que, tipo, cara, essa pessoa pensa no que ela faz. E talvez você não vai entrar em Harvard, porque é um dado de 50 lados e só um é o lado certo. Para vocês terem uma ideia, Yale falou que se eles tivessem recusado todas as pessoas que eles aceitaram, então, tipo, Yale aceita, que nem Harvard, mais ou menos 2.000 pessoas por ano. Eles falaram que se eles tivessem recusado essas 2.000 pessoas e aceitado as 2.000 de baixo, né? Então, do Uhum. 2001 até o 4.000, a Sim. qualidade da turma seria a mesma, né? Nossa. Seria a mesma qualidade. Então, se você não passa, não é sua culpa. Mas o processo de você aplicar para uma faculdade dessas e, e tomar esse risco e passar por um processo que te força a pensar em como falar sobre você, em como enxergar você mesmo,
depois vai te servir em tudo. Vai te servir nos teus relacionamentos de amigo, né, de fraternidade e amorosos também. Vai servir nas suas próximas entrevistas de emprego. Vai servir quando você estiver procurando alguma coisa, algum esforço que você queira fazer. Vai te servir quando você estiver sentindo aquela culpa por maratonar uma série do Netflix. E você vai poder falar, tipo, tá, mas por que que eu senti esse impulso de assistir os 10 episódios de uma vez? Só o fato de você pensar naquilo te faz de uma pessoa que vai entrar, pelo menos, no potinho de Harvard, da onde eles vão escolher as pessoas. Porque o oceano inteiro, 70% da superfície da Terra, né, que é água, tá mandando application para lá, e eles tiram um punhadinho, e desse punhadinho eles tiram eles tiram um conta-gota, sabe? Mas você mostrar que você é uma pessoa que pensa no que você faz. Você assiste Netflix todo dia, horas, tá, mas você pensa sobre. E você sabe falar isso, você sabe escrever sobre isso. Né? E daí entra o inglês também, óbvio que é uma necessidade, né? E também é algo para o qual vai te ajudar a ter uma ajuda do lado. Uma pessoa que te ajude a escrever aquele texto. Porque talvez você escreve, você pensa de um jeito lindo sobre o que você faz, sobre qualquer coisa, sobre cozinhar com a sua mãe, sobre o livro de receita que você herdou da sua bisavó, sei lá, né? Você sabe falar sobre aquilo de um jeito lindo. Então não deixe o idioma ser uma barreira. Peça ajuda, não tem problema. Peça muita ajuda, né? Porque pedir ajuda é o sinal de força absoluta. Porque uma das maiores forças e qualidades que eles querem ver é uma pessoa que não é orgulhosa. Né? E isso até assim, Harvard que morda a sua língua, porque tem muita gente orgulhosa lá também, óbvio, que nem eu falei. Mas um dos maiores elogios que eu recebi na minha vida acadêmica foi no Japão e de uma professora que falou: eu tive medo quando você veio para cá, na faculdade, porque eu vi que você era de Harvard e todas as pessoas que eu dei aula até hoje de Harvard eram muito orgulhosas, né? Mas você, tipo, abriu mão disso totalmente na aula e eu na aula errava e falava, e zoava, me zoava e tava todo mundo junto na aula e todo mundo errava porque era aula de japonês, então era difícil mesmo e tal. E ela falou, essa sua abertura para errar e a não tentar mostrar uma imagem perfeita de você mesmo, né, te fez melhorar muito rápido. E, e é uma coisa que as pessoas que estão nessas posições de escolher pessoas gostam de ver. Então, pessoas que entram em Harvard, às vezes elas podem ser orgulhosas, podem, especialmente depois que entram, mas essa não é a imagem que elas vendem, né? Quando elas estão fazendo o application, elas estão mostrando uma pessoa que sempre pensa no que faz. E, e você cultivar isso, de você realmente sempre pensar no que você faz, te deixa até na frente daquela pessoa que está fingindo isso para passar num application. Porque quando você for escrever o texto, vai ser algo muito natural, né? E essa é a imagem de você como pessoa que vai te botar lá dentro. As notas, coisas acadêmicas e tal, vão te levar até a porta, sabe? Para eles olharem de novo naquele punhadinho de água. Vão te levar até a porta. Mas o que vai te fazer passar a porta é você como pessoa, é você pensar naquilo que você faz. Tudo, tudo. Refletir e saber valorizar e saber falar sobre aquilo de um modo que os outros valorizem também. Né? Eu podia passar 50 horas por semana no estúdio e aquilo podia não ser valioso se eu não soubesse falar sobre aquilo. Mas eu escrevi com entusiasmo, eu pensei sobre aquelas 50 horas no estúdio por semana, em como elas estavam me mudando, eu botei num texto e isso me diferenciou. No caso, eu escrevi sobre a decisão entre ir para a Indonésia, né, para o Mundial de Astrofísica e para o Festival de Joinville, que era um sonho meu por anos e anos também, ir para lá com o meu grupo. E pode parecer uma decisão boba, Indonésia ou Joinville, mas para quem é dançarino, ir para o maior festival de dança do mundo é um
grande o negócio. E eu escrevi sobre essa decisão. Então encontre, às vezes o momento na sua vida que mais te frustra é aquele momento que tem algo mais inspirador para você colocar e apresentar para alguém. Eu acho que Olha, João, fantástico tudo isso, verdadeiramente emocionante para entender como que você consegue passar, apesar de tudo, de toda você ter passado por Harvard, Los Angeles, Japão, ali são centenas de perguntas. Gente, depois eu vou enviar para o e-mail de vocês aí todas as informações para vocês entrarem em contato com o João, que não tem, se ele passasse 30 horas aqui contando, ainda faltaria muita coisa que ele poderia acrescentar em nossas vidas. Eu vou passar depois o Instagram dele, para vocês entrarem em contato direto com o João. E gostaria só que agora, quem tá acompanhando, vou desativar os comentários aqui para a gente tirar um print, para a gente poder postar ali nos stories e marcar a gente para a gente divulgar esse projeto. Tira um print aí também, vocês, marquem todo esse projeto fantástico. A gente agradece demais a participação do João, a sua disponibilidade. E eu tiro algumas das lições aqui. Foi incrível, fantástico. Aí o Zé Vitor, também todo mundo está participando. Ajuda para os fortes. Quem é mais forte se torna vulnerável pedindo ajuda. Essa foi uma lição fantástica que eu aprendi hoje. Também que eu não sabia, e a maturidade da necessidade psicológica, o preparo da mentalidade para tudo isso, foi algo que eu aprendi hoje, que eu achei fantástico. Também gostaria de deixar claro que não seja você mesmo, não precisa ser perfeito. Nossa, essa é uma lição muito grande. A sua lição de humildade hoje também aqui, João, não foi só no Japão que eles acharam isso de você, não. Aqui, com certeza, todo mundo aqui deve ter achado você uma pessoa muito humilde. Eu queria agradecer Murilo. Murilo é primo do João, conseguiu, me passou o contato. O Murilo já está trabalhando, não vai assistir depois só, mas eu vou enviar para ele também, agradeço de coração. E vou deixar, gente, vai ficar no YouTube, entra aí, YouTube, Educação Kleber Serafim, vou mandar para o e-mail de vocês. E ficou uma enquete lá no @Kleber Serafim, lá nos stories, para você colocar qual o próximo assunto, tá bom? Então coloca lá qual o próximo assunto. Só vou deixar já para vocês que estamos finalizando a data. Nosso último pedido foi uma palestra em arte em Harvard, que hoje estamos graciosamente sendo abençoados aqui com a presença do João. E também foi feito um pedido muito grande sobre Cirque du Soleil, que estamos finalizando a data já dessa apresentação, dessa live. Nós vamos estar falando, então, sobre o Cirque du Soleil, a arte, como que é visto a arte lá no Cirque du Soleil. Você que tiver uma outra ideia, deixa aí pra gente. Eu gostaria de fazer um pedido especial, me mandaram aqui no WhatsApp vários, se é possível você, num dos dias aí, você gravar o teu treinamento, uns 30, 40 minutos do teu treinamento de hip hop. Me mandaram várias mensagens, eu vou daí depois esse treinamento. Tem muita gente que ama hip hop, ama aqui dança, e se você pudesse gravar, eu entro depois em contato contigo e vou mandar por e-mail das pessoas que participaram aqui da live, para que elas possam mais ainda se apaixonarem por todo esse trabalho que você faz. E gostaria que você deixasse suas considerações finais aí, João. A gente agradece demais aí. E a gente gostaria que você deixasse as considerações finais. Nós temos mais 5 minutos de live ainda. Fique à vontade. Tá bom, vamos ver como eu consigo encerrar. Só falando dos vídeos de treinamento, bom, depois a gente conversa sobre se é sobre parte do hip hop ou se é o treino geral. Tá. Mas enfim, eu fico muito feliz que o pessoal está comentando muitas coisas aí. Eu fico feliz porque consome muito de você também. Tipo, não importa o quanto você ame uma coisa, consome muito de você. Essa coisa de achar o equilíbrio é uma coisa a qual eu tenho me dedicado recentemente, muito. Porque eu sempre pequei pelo excesso.
né? E é difícil porque eu tive bons resultados com isso e, e é mais difícil abrir mão, né? Porque você Uhum. coisa boa e você fala, será que eu posso largar? E eu não largo, claro que eu não largo completamente, mas esse foco na mentalidade que consome muito de você e principalmente coisas que envolvem o corpo tanto. Eu comecei com uma idade em que o meu corpo já não se adaptava tão fácil. Até falaram da flexibilidade, né? Hoje eu sou muito alongado, mas eu alonguei horas por dia por um ano. Tipo, muito, muito, muito. E tudo isso é difícil de lidar, porque é impossível não pensar, tipo, a criança que começou pequena não precisou passar por essa encheção de saco, né? Ela tem menos chance de se lesionar, ela não tinha pé chato que nem eu tenho, porque pé chato causa lesão, não é a aparência feia. Ela, ela é algo que pode te machucar e pelo qual eu já me machuquei. Mas quando eu penso em todas essas coisas que eu comecei atrás, eu tenho 21. Comecei hoje, um dos sofrimentos que eu tenho é eu não ver nenhuma pessoa que começou exatamente na minha posição chegar àquilo que eu quero. Pode continuar. Só cortar um pouquinho a imagem, o som a gente escutou. Tá. Uma das coisas que eu tenho dificuldade é não ver uma pessoa que começou na mesma posição que eu Uhum. chegar onde eu quero chegar, ou, né? Tem ótimos exemplos, mas às vezes você vê uma pessoa que é naturalmente muito talentosa, trabalha muito também, mas também tem o talento e também começou cedo às vezes. E essas pessoas que têm o talento natural às vezes são 1%, mas esse 1% chama muita atenção, né? E nesse meio dessa atenção você fica procurando alguém que começou da onde você começou e não acha. Isso é frustrante às vezes. Mas como eu tento pensar é que talvez eu não tenha um exemplo hoje. Eu tenho muitos exemplos que me inspiram, não me entendo errado. Se eu estou falando de uma pessoa que começou com os problemas que eu tive, que fez 3 cirurgias em 3 anos de faculdade, né? Isso eu nem falei, mas eu fiz 3 cirurgias durante a faculdade. Enfim, eu não encontrei uma pessoa com uma trajetória assim que chegou onde eu quero chegar. E isso é assustador às vezes. Você vê uma pessoa, não ter nenhum exemplo de uma pessoa que começou da onde você começou, chegar onde você quer chegar. Mas aí eu tento mudar a mentalidade para eu não tive esse exemplo, mas se eu tiver sucesso, as pessoas daqui para frente que começarem da onde eu comecei vão ter esse exemplo, Legal. sabe? Então, todo problema que eu tenho, o meu pé chato, o meu problema no quadril, as várias lesões e cirurgias que eu tive, eu ter começado o balé com 18 anos, são coisas que se eu não tivesse, não me deixariam inspirar pessoas que têm esses mesmos problemas, sabe? Então, todo problema com o qual você tem que lidar é uma chance de você, no futuro, inspirar alguém que tinha o mesmo problema. Hoje eu não estou onde eu quero estar ainda, mas eu sonho, cara, eu sonho muito com o dia em que eu estiver onde eu quero chegar e daí eu estiver dando aula de dança e eu ver aquele piazinho chorando no canto com um pé chato e com um quadril desalinhado e com esclerose, não esclerose, desculpa, não. Com lordose, com problema de coluna que nem eu tenho, todo tipo de problema, e eu poder falar, tipo, olha, eu fiz e deu, sabe? Então vamos que eu vou te ajudar e tal. E sem os problemas pelos quais você passa, você não tem a chance de fazer isso. É muito legal que talvez se você começou com 3 anos, você pode chegar mais longe, mas você não pode inspirar uma pessoa que começou com 18. Só você que começou com 16 pode inspirar outra pessoa que começou com 16. Sabe? Isso eu acho lindo demais, cara. Tipo, só você que teve uma lesão e parou por 2 anos pode inspirar uma pessoa que teve uma lesão e parou por 2 anos. Sabe? Então, eu amo ver isso como uma chance, assim, algo que me inspira bastante. Fantástico. Temos só 7 segundos.